Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à nova rúbrica da Newman. Contexto total, eu sou o Pedro Fernandes. Hoje, na nossa primeira entrevista, vamos ter um militar renomado, licenciado e mestre em Ciências Militares, na especialidade de Infantaria pela Academia Militar, habilitado com o curso de Promoção Oficial Superior e o curso de Promoção Oficial General. Estas são algumas das habilitações deste nosso convidado, que tem uma carreira nacional e internacional no Exército e nas Forças Militares de grande prestígio. Estou-vos a falar do Major-General Isidro Moraes Pereira. Isidro, para que os telespectadores percebam, vou-te tratar por tu, porque efetivamente a nossa amizade vem de longa data e, portanto, não me consigo habituar a tratar-te de outra forma. Quero-te agradecer, este é o nosso primeiro programa e foi muito importante o facto de teres aceito este nosso convite. Muito obrigado pelo convite que me formularam e é com grande gosto que tenho a oportunidade de compartilhar com um amigo parte daquilo que é a minha vida e que está, naturalmente, vai muito para além daquilo que habitualmente os portugueses que têm acompanhado ultimamente os meus comentários, portanto, que vem o militar, o especialista nas áreas relacionadas com os conflitos militares, neste caso particularmente da Ucrânia, mas que para além desses aspectos há naturalmente um ser humano, uma pessoa, e que eu tenho todo o gosto em compartilhar algo daquilo que é um pouco a minha vida contigo. Isidro, e agora vais-me ajudar a viajar contigo até à tua infância. O que é que me podes contar? Bom, eu nasci no dito Reino Maravilhoso, é assim que se refere a Trás-os-Montes, Miguel Torga. Portanto, eu sou um transmontano. Nasci, embora tenha nascido muito próximo do Minho, praticamente na fronteira, no concelho de Ribeira de Pena. Nasci em 1959 e tenho 63 anos. Com 18 anos deixei o Reino Maravilhoso e vim à procura de outras paragens. Vim para Lisboa estudar para a Academia Militar, onde me fiz militar do quadro permanente, e foi o começo de uma grande aventura na qual servi o meu país de forma ativa. Influenciado por alguém? Servindo o Exército de forma ativa de cerca de 44 anos. Eu, embora não tendo no meu passado recente, no passado menos longínquo, nenhum militar de carreira, eu tinha 9 anos, vivíamos na altura em Santa Marta de Penaguião, na região do Douro, onde o meu pai era chefe da Estação dos Correios, e o meu pai tinha sido oficial miliciano de artilharia, tinha sido convocado para a Índia, tinha estado no serviço militar por motivos dessa convocação, que acabou por não se verificar o embarque dele para a Índia, mas serviu alguns anos como oficial miliciano de artilharia. E quando eu tinha 9 anos, o meu pai tinha cerca de 30 e picos anos, um dia recebe uma carta e é convocado para ir frequentar o curso de capitão a Mafra, para depois ir comandar uma companhia no ex-ultramar português, designadamente em Angola. Talvez por isso, por eu ver nessa altura da minha infância, onde nós estamos a definir a nossa personalidade, talvez isso me tenha provocado alguma curiosidade. No entretanto, mudámos-nos para Vila Real, eu tinha 9 anos, fui estudar para o ciclo preparatório e o meu pai passou algum tempo no Regimento de Infantaria 13 e também em Lamego, antes de embarcar para Angola, e eu habituei-me a ver o meu pai fardado, a entrar em casa. E talvez isso tenha despertado em mim, sem eu inclusivamente dar conta, uma opção que eu vim a fazer anos depois. Anos depois, quando terminei o ensino inicial, no Liceu Camilo Castelo Branco, em Vila Real, lembro-me que sempre fui bom aluno no liceu e o meu pai, que sempre quis ser médico, ele acabou por não ser, por muitas e variadas razões, que não vale a pena estar aqui a especificar, mas o meu pai queria muito que o filho mais velho dele, nós somos 4, o meu irmão tem menos um ano que eu e tenho mais 2 irmãs, uma irmã que tem menos 3 anos e uma menos 14. Portanto, o meu pai queria muito que eu fosse médico, mas eu acabei por não lhe fazer a vontade porque eu queria muito ser militar.
E tanto queria que, da primeira vez que eu disse ao meu pai que queria ser militar, ainda não era maior de idade, ainda não tinha 18 anos, e precisava naturalmente da assinatura do meu pai para poder ingressar na Academia Militar. Acabei por ficar um ano a fazer na altura chamava-se Serviço Cívico, propedêutico, e entre concorrer à Faculdade de Medicina e concorrer à Academia Militar. Na altura, a Academia Militar formava tanto os oficiais do Exército como os oficiais da Força Aérea Portuguesa. Eu acabei por concorrer tanto à Força Aérea como ao Exército. Acabei por entrar na Academia Militar no dia 17 de novembro de 1977, com 18 aninhos. Portanto, deixei o reino maravilhoso e vim também para outro reino, para um reino mais largo, mais lato, que é o reino de todos nós, que é Portugal. E a perseguir um sonho? E a perseguir um sonho, porque o meu sonho era ser militar e era mais do que isso, porque eu mesmo durante o liceu eu assisti conscientemente à mudança de regime em Portugal. Eu tinha 14, quase 15 anos quando se deu a Revolução, o 25 de Abril de 1974. E desde aí estive sempre ligado ao movimento estudantil e associativo. Fui presidente da Associação de Estudantes do Liceu de Vila Real durante mais do que um ano. E já nessa altura o fiz porque sentia que devia servir as causas públicas. Na altura era a causa dos estudantes. Mas eu queria mais do que isso, eu queria servir o meu país. E foi sempre o desejo de toda a minha vida, foi servir o meu país. Um grande amor à pátria. Um grande amor à pátria, um grande amor à causa pública, e foi sempre isso que me moveu. E ainda hoje continua a ser. Como é que um menino, um adolescente, um jovem de 18 anos que sai da sua terra e deixa para trás toda uma vida? Deixei para trás o conforto da família, a minha mãe, que sempre foi muito pegada a mim, mas a vontade de servir e a vontade de ser militar, e talvez também pela grande influência que os militares tiveram na mudança de um Portugal antigo, de um Portugal da velha guarda, para um Portugal novo, um Portugal mais próximo dos seus cidadãos, um Portugal de liberdade, um Portugal de democracia que se estava a construir, e os militares tiveram um papel determinante fundamental nisso. E foi fundamental, e talvez também tenha sido um pouco por isso que eu decidi que a minha vida passaria por servir. E há alguma frase que te marque na altura em que tomaste a decisão de seguir uma vida militar, com essa contrariedade, ao fim e ao cabo, em relação às crenças que o teu pai tinha, que era que tu seguisse uma carreira de médico na medicina? Tens alguma frase que guardes, que ele te tenha dito? Guardo porque o meu pai, naquele primeiro ano que eu lhe disse que queria ser militar de carreira, ele não aceitou bem, queria que eu fosse médico, mas no ano seguinte também a sociedade foi evoluindo, já estávamos em 77, o verão quente de 75 já tinha passado, e quando eu pela segunda vez disse ao meu pai, não, quero mesmo ser militar, e o meu pai disse, queres ser militar, vais ser militar, e com certeza que vais ter uma carreira. E a partir do momento em que houve a aceitação, houve seguramente o orgulho no filho, que tem A partir daí o meu pai, julgo que esteja ele onde estiver, porque o meu pai faleceu em 2013, era eu subdiretor do atual Instituto Universitário Militar quando recebi a triste notícia de que o meu pai tinha falecido. Mas esteja ele onde estiver, julgo que está a olhar por ti. Está a olhar por mim e que terá orgulho do filho. Sim, seguramente, com uma carreira destas, seguramente. Isidro, depois, entretanto, casaste? Depois eu casei, encontrei uma transmontana. Cá ou lá? Em Vila Real. Em Vila Real. Curiosamente, como é que eu conheço a Cecília? O amor da minha vida. Conhecia quando estava a frequentar o curso de Operações Especiais em Lamego, que é só outra faceta, tu não falaste, mas eu também sou um boina verde, também sou um homem das Operações Especiais de Lamego. E quando estava a frequentar o curso é muito rigoroso, muito duro, mas no Carnaval tivemos 4 dias de férias. E quando cheguei a Vila Real, Lamego era relativamente perto de Vila Real, hoje mais perto, até porque tem uma autoestrada a ligá-los. Quando cheguei, o meu irmão
veio ter comigo e vinha acompanhado de uma jovem, estudante na altura, muito simpática, e que eu estaria longe de pensar que anos mais tarde viria a casar com ela. Foi ele que me apresentou, era amiga do meu irmão, e acabei por simpatizar muito com ela, e aí começou uma história de amor. Do qual nasceu uma filha, uma única filha, a minha filha Inês, na qual eu tenho um orgulho muito especial. Ela tem 33 anos, ela acabou por ser um pouco o resultado daquilo que foi a minha vida. A Inês acabou por aprender a escrever a primeira língua o alemão, porque eu estava na Alemanha a frequentar o curso de Comando do Estado-Maior das Forças Armadas Alemãs em Hamburgo, onde vivemos quase 3 anos, eu inicialmente em Colónia, a aperfeiçoar o alemão, porque eu não dominava o alemão suficientemente bem para frequentar um curso daquele nível, e depois mudamos para Hamburgo, onde vivemos 2 anos. Vivemos porque vivi com a minha mulher, Cecília, e com a minha filha, que era muito pequenina, e estava na altura de ir para a escola. E foi para a escola alemã, em Hamburgo. Ela aprendeu, a primeira língua que aprendeu a ler e a escrever foi o alemão. Assente num núcleo familiar, sobretudo tu, a Cecília, conjuntamente com ela, extremamente forte, porque se conseguirem manter uma carreira que andaste por todo o mundo, estiveste nos Estados Unidos, na Alemanha, em várias missões e também em vários cargos, obriga a que haja efetivamente por parte de quem nos acompanha um amor incondicional. Sim, sempre apoiado, quer pela minha mulher, Cecília, quer pela minha filha. A minha filha, já agora, vive na Alemanha, é um bocado de consequência disso. A minha filha aprendeu as primeiras letras, conseguiu escrever foi em alemão, mas depois, quando regressamos a Portugal, frequentou a escola portuguesa, teve que fazer a adaptação, começou a aprender outras línguas, como o inglês, e revelou-se útil, porque passado alguns anos mudámos-nos para Cascais. A minha filha foi aluna do Colégio do Rosário, na Guia, em Cascais, e depois, quando ia entrar para o 9º ano, foi exatamente quando eu fui nomeado para ser adido de defesa nos Estados Unidos e residir no Canadá. E a família foi comigo novamente, e a minha filha acabou por completar a high school nos Estados Unidos da América. Portanto, apesar de toda essa parte positiva, que é a possibilidade que uma pessoa tem de conviver com outras culturas, existe aí uma gestão que não é fácil para uma criança que vai deixando amigos. Existe uma gestão, e é uma gestão que não é fácil, de facto, dizes muito bem, Pedro, porque a minha filha, não direi que teve um grande trauma quando o pai lhe anunciou, e a mãe, que iríamos viver para os Estados Unidos, porque ela criou uma rede de amigas e amigos em Cascais, que ainda hoje mantém. E foi para ela difícil deixar essa rede de amigos, mas acabou por chegar aos Estados Unidos e em pouco tempo adaptou-se muito bem e deixou também, e tem ainda hoje, uma grande rede de amigos nos Estados Unidos. Entretanto, vem para Portugal, para a Faculdade de Medicina de Lisboa, faz dos 12 semestres do curso, acaba por fazer 8 semestres na Faculdade de Medicina de Lisboa e outros 4 semestres em Leipzig, na Universidade de Leipzig. Onde vive? É onde hoje vive, onde acabou por ser convidada para fazer a especialidade, que ela especializou-se em anestesiologia, e hoje, aqui há um ano atrás, terminou também com aprovação a especialidade de Medicina Intensiva. Portanto, a minha filha hoje tem 33 anos e tem 2 especialidades e é uma mulher de sucesso. É um orgulho. É um grande orgulho para o pai, mas o pai tem saudades dela. Ia-te fazer precisamente essa pergunta, antecipaste uma resposta a uma pergunta que eu queria fazer, que é: como é que tu fazes a gestão da distância, ainda que hoje tenhamos as tecnologias e que nos permitem outro tipo de contacto, mas como é que fazes a gestão da saudade? Falamos praticamente todos os dias, porque a tecnologia assim nos permite, através da internet, falamos pelo Skype, e a minha filha encontrou um equilíbrio entre vamos lá ver, as obrigações da sua profissão, e consegue vir
com frequência a Portugal, passar pequenos períodos. Ainda no mês passado esteve cá 10 dias connosco. Este ano já é a terceira vez que está cá. Eu também e a Cecília também viajamos com alguma frequência para a Alemanha e vamos assim, digamos, combatendo as saudades. E vamos vivendo em conjunto como uma família a três, porque habitualmente nós somos uma família a dois aqui em Lisboa, embora a minha família seja grande, nós mais próximos somos 4 irmãos, a minha mãe ainda é viva, tem 87 anos, a Dona Beatriz, e Deus queira que viva por muitos anos. Mas o meu pai tinha 12 irmãos, a minha mãe tinha 8 irmãos, portanto tenho um conjunto de tios e primos imenso, e é por isso que eu também viajo com muita frequência para Trás-os-Montes. É a minha terra, é o reino maravilhoso de que falei, e continuo a ter muito orgulho em ser transmontano, mas gosto imenso de viver onde vivo. Vivo em Cascais, como poderia viver em Lisboa, e penso que vamos conseguindo gerir esta vida de uma forma equilibrada. Sempre que posso estou com os meus, estou com a minha filha, ela vem cá, e são sempre momentos de grande felicidade quando conseguimos estar juntos. Falas muitas vezes em 4, 5 elementos da tua família que se nota perfeitamente que são extremamente importantes para ti. Faço-te uma pergunta. Se pudesses ter uma última conversa, se tivesse a oportunidade de conversar uma última vez com o teu pai, o que é que lhe dirias? O que eu diria ao meu pai era agradecer-lhe, porque embora na primeira tentativa, na primeira aproximação, quando eu lhe disse que queria ser militar e não queria ser médico, como ele gostava que eu tivesse sido, aquilo que eu lhe diria era fundamentalmente que lhe estava profundamente agradecido, porque acabei por ser militar com a bênção do meu pai, no ano seguinte. Porque ele disse-me, vai, se é isso que queres, tens todo o meu apoio. Portanto, a última coisa que eu lhe diria era que lhe agradecia imenso, porque toda a minha vida eu senti que fui sempre abençoado pelo meu pai. E isso é importante? Muitíssimo importante. E ajudou-te, seguramente, acompanhou-te para tu teres também a carreira de sucesso que conseguiste atingir? Acompanhou e foi um exemplo para mim, porque o meu pai, há coisas que eu herdei do meu pai, por exemplo, outras da minha mãe, como é óbvio, nós somos o produto sempre de uma fusão. Somos uma fusão dos nossos progenitores. Eu, por exemplo, o gosto pela arte, o meu pai tinha um jeito extraordinário para a escultura, para pintar e para desenhar. Eu julgo que um dos meus hobbies é precisamente a pintura, e é o desenho, e é também a escultura, e eu herdei muito essa particularidade do meu pai. Outra particularidade que eu herdei do meu pai, eu julgo que é o ser sonhador. O meu pai sempre foi um sonhador. Isso é muito bom por um lado, mas por outro lado também não é bom, porque às vezes leva-nos por caminhos que são pouco pragmáticos e pouco eficazes em determinados aspectos, e desviam-nos um pouco da realidade. Mas eu continuo a pensar que continuo a pensar que o nosso grande poeta Fernando Pessoa tinha razão. Se o homem não sonhar, Deus não quer e a obra não nasce. Portanto, o sonho é fundamental para que nós possamos ser aquilo que queremos ser e sermos felizes quando o somos. Eu julgo que isso é importante. E realizados, não é? Porque a realização é importantíssima para também existir uma motivação que nos permita atingirmos os nossos objetivos. Outro aspecto que eu julgo que também herdei, e do meu pai e da minha mãe, sem falsas modéstias, o meu pai era o homem mais simples do mundo. Convivia com todo tipo de pessoas e eu julgo que herdei isso dele. Eu gosto de estar entre as pessoas, sejam elas quem for, desde a pessoa mais simples à pessoa mais importante do mundo. Tive a oportunidade de conhecer não apenas pessoas de grande importância, de grande capacidade, de grande obra realizada, não apenas em Portugal, mas também no mundo, designadamente nos Estados Unidos. Eu conheci pessoalmente pessoas como o Donald Rumsfeld, como o atual Ministro da Defesa, o Secretário da Defesa norte-americano, aquele grande homem, grande em tamanho e como pessoa,
eu tive a oportunidade de privar com ele durante mais de 10 dias, que era o Major-General Lloyd Austin, que eu conheço. Privei durante 6 meses com o General Petraeus, que é conhecido no mundo inteiro, acabou por ser diretor da CIA, e muitos outros, que não vale a pena estar aqui a enumerar. Conheci pessoalmente o chanceler Helmut Kohl, quando vivi na Alemanha. Portanto, eu julgo que esta decisão de querer servir o meu país resultou das duas formas. Eu consegui realizar-me, porque senti que servi o meu país, mas também penso que o meu país também me deu uma oportunidade de poder contactar com o mundo, de poder ser ator até em operações, na Bósnia e Herzegovina, ainda não falamos disso, comandar portugueses em operações e ter a oportunidade de ser um ator daquilo que hoje é designado pelo mundo ocidental e um ator da política externa do nosso país. E isso fez-me sentir realizado. Isso faz-me ser aquilo que eu hoje sou. Eu sou aquilo que os meus pais fizeram, conseguiram que eu fosse, pela educação que sempre me deram, por aquilo que eu consegui aprender, mas também pelas experiências que consegui acumular ao longo da minha vida. Da minha vida que sempre procurei viver de forma intensa, muitas vezes até esgotante, porque sempre fui uma pessoa que nunca virei a cara aos desafios. Por mais difíceis que eles fossem, eu sempre pensei que, por mais difícil que as coisas fossem, eu conseguiria sempre alcançá-las, desde que tivesse saúde para tal. Claro. Porque vontade nunca me faltou. Sabes que há pouco falavas-me de alguns nomes e um deles foi Roosevelt, e existia um assessor de Roosevelt, Napoleon Hill, que tem uma obra giríssima que é Mais Esperto que o Diabo, em que ele faz uma entrevista ao diabo. E precisamente, aliás... Eu falei não foi no Roosevelt, falei em Rumsfeld. Falaste em Rumsfeld, mas olha, aproveito a minha confusão. Mas o Roosevelt eu conheço dos seus escritos e da obra. Dos seus escritos e da obra, mas... O Franklin, porque há dois Roosevelt. Exatamente. Franklin Delano Roosevelt e temos o outro Roosevelt. Que teve um papel importante. E esse Napoleon Hill, nessa entrevista que faz ao diabo, pá, ele era um motivador, aliás, foi dos pioneiros no autoconhecimento. E ele, o diabo, ele queria perceber que o diabo, como é que ele conseguia atrair clientela em relação à oposição, que o diabo diz que a oposição é Deus e tal. Pá, ele diz uma coisa gira, que existe o lado das energias negativas e as energias positivas, e ele consegue captar através do medo as pessoas, porque partem para o lado mais negro, para o lado mais escuro, as energias negativas, e captar deles, com esse medo, as almas dessas pessoas. E uma pergunta que eu te faço, porque já estiveste no campo, o medo. Como é que se convive com o medo num campo de batalha e com o medo da decisão, porque, obviamente, tens centenas de homens que dependem das tuas decisões. Bom, quando decidimos ser militares, nós, isto literalmente, embora isto pareça ser apenas no sentido figurado, mas eu atrever-me a levá-lo até para o campo literal. Nós vestimos outra pele. Nós não deixamos de ser cidadãos com todos os seus defeitos e virtudes, mas vestimos a pele do militar. E o militar é como se fosse um processo de enculturação que começa no dia em que entramos na Academia Militar. Quando eu entrei, ainda me lembro como se fosse hoje, quando vesti a primeira farda e senti a incomodidade da mesma e das botas. E lembro-me que um dos alunos do outro ano, perante o brasão de armas da Academia Militar, que tem uma divisa ao fundo que diz Dulce et Decorum est de Patria More. Ele perguntou-me o que isso significava. E eu disse-lhe, porque também sabia um pouco de latim, disse-lhe: é doce e honroso morrer pela pátria. Essa é das primeiras mensagens que um militar tem que se aperceber e tem que assimilar. Porque se é doce e honroso morrer pela pátria, isso significa que nós vamos entrar num processo em que continuamos a ser cidadãos, mas há uma importância com maior, defeitos e virtudes, mas que há algo que temos que dominar. O medo. O medo é algo que nós temos que dominar. O medo só é mau
no momento em que nos petrifica e que nos impede de agir. Porque eu sou militar, porque uma vez militar é sempre militar, embora já esteja na reserva, mas perante determinadas situações eu não direi que tive medo, porque o medo é dominado e transforma-se em receio. A gente nunca deve deixar de recear as situações perigosas, mas não se deve deixar dominar por elas de tal forma que ficamos com um medo que nos petrifica e que nos paralisa. E recebemos treino para irmos sucessivamente sendo capazes de conviver com as situações de perigo, porque o perigo existe. E por termos a noção que o perigo existe, nós devemos ter sempre respeito às situações perigosas para que nos possamos precaver das mesmas. Agora, para um militar de carreira, o medo é algo que devemos trabalhar a vida inteira. Eu, quando estive na Bósnia a comandar em operações reais, eu devo dizer que eu não tinha medo pela minha integridade física, mas sempre receei pela vida daqueles que eu comandava. Sempre tudo fiz para os proteger. Essa era a minha verdadeira preocupação. É o peso da É responsabilidade. o peso da responsabilidade que nos cai sobre os ombros quando a pátria nos entrega um punhado de homens e mulheres Vidas. e nos diz: vai, cumpre a tua missão e regressa com todos eles. Ao fim e ao cabo, não é só a vida daquelas pessoas. Não é só a vida das Há outras os familiares, existem os familiares que também sofrem com o desaparecimento dessas pessoas quando morrem em campo, não é? Em batalha. Cada militar, seja homem ou mulher, tem sempre um conjunto de outros cidadãos que os apoiam nas suas decisões. Porque não há nenhum militar que vá para operações se não for apoiado pela sua família. E na cerimónia de despedida, quando vamos para operações, como eu fui para a Bósnia, com aqueles quase 400 homens e mulheres, tivemos uma cerimónia em que convidamos os familiares mais próximos, e eu tive a oportunidade de vivenciar o apoio de que todos eles eram alvo. Um amor incondicional. Um amor incondicional e uma vontade imensa. E ao mesmo tempo um receio enorme da saída dos familiares para um campo de guerra, não é? Para um campo onde o imponderável Pode acontecer. pode acontecer, mas também todos eles tinham a certeza de que o programa de treino a que fomos sujeitos nos permitia dar o melhor de nós mesmos e sobreviver no campo de batalha, por mais difíceis que as condições se viessem a revelar. Portanto, foi uma etapa fundamental, mas é como digo, o medo em si não deve fazer parte do léxico de um militar de carreira, fundamentalmente de um militar, de um oficial, de um quadro e de alguém que é responsável por tantos homens ao longo das sucessivas etapas da sua carreira. Portanto, devemos ter sempre respeito pelo adversário, respeito pelas situações mais perigosas, saber como lidar com elas, mas devemos ter sempre, a nossa alma deve ser sempre maior do que as contrariedades e devemos sempre, pela positiva, tentar resolver as situações, por mais difíceis que elas pareçam. É a consciência. É a consciência. Sabes que eu tenho um enorme respeito pela vida militar. O meu avô era oficial, o meu filho quer seguir a carreira de militar e tenho um enorme respeito. E existem valores que efetivamente só na academia, só na vida militar são completamente absorvidos. Não achas que tenho alguma razão? Há valores que também se absorvem na família. Depende muito bem do grau de estruturação das respectivas famílias e dos grupos, dos amigos com quem se lida de mais perto. Porque num grupo de pessoas boas é muito difícil de sair uma pessoa má. Principalmente se o líder da opinião daquele grupo for uma pessoa boa. Certo. A tendência é para que todos sejam igualmente bons. Quando num grupo o líder da opinião é mau, tem mau caráter, é pouco dedicado, normalmente as influências que tem no grupo são maléficas, não são em vez de serem implicações ou benéficas, acabam por ser o contrário, acabam por influenciar negativamente o resto do grupo. Mas de facto, na academia militar e depois ao longo da carreira, aquilo que é importante é o conjunto de valores morais e éticos que
são incutidos são tão importantes como os conhecimentos técnicos. E de facto esse tipo de valores só se conseguem interiorizar e entrarem no automatismo da nossa maneira de ser quando são praticados sistematicamente no dia-a-dia e de forma grupal. Portanto, o ser militar, a importância individual não é residual, o que interessa é o grupo. No fundo, é sempre esta mentalidade que é, digamos, difundida. Portanto, são os valores. Consolida. O nunca desistir, o estar sempre para o camarada que está ao lado, o ser capaz de se exceder por motivos muito para além daquilo que são os motivos tangíveis, ser capaz de ser generoso e ser generoso nas maiores vitórias, assim como ser paciente na adversidade, porque nem tudo é mau. Após a tempestade haverá vir sempre a bonança. Portanto, e são estes valores que se vão aprendendo, vão-se apreendendo ao longo da vida. E ainda bem que me tocamos neste assunto dos valores, porque nós já tivemos no passado, como bem sabes, a presença de militares, nomeadamente, que exerceram as funções de presidentes. Tens alguma referência e até que ponto é que achaste importante essa presença dos militares numa vida política ativa? Eu vivi de perto, naturalmente, a questão da mudança de regime em Portugal. E houve presidentes, houve militares que foram presidentes. Aquele que eu conheço pessoalmente e por quem tenho uma admiração profunda é o general Ramalhianes. Não apenas porque quando fui promovido a alferes, quando terminei a minha licenciatura, os meus 5 anos da licenciatura na Academia Militar, e numa cerimónia solene, foi o Presidente da República Portuguesa, então o general António Ramalhianes, que me entregou a espada do oficial. Portanto, isso tem um simbolismo para mim enorme, mas porque tive a sorte e o privilégio de ter convivido de perto com Ramalhianes, com o Presidente Ramalhianes e com o general Ramalhianes, que considero uma figura de referência. Um homem que personifica, de facto, aquilo que eu acabei de referir. É um homem para quem os valores da honestidade, da lealdade, da franqueza, do distanciamento de todos, da equidistância, de tratar todos os portugueses como iguais, eu acho que é o exemplo paradigmático daquilo que deve ser um Presidente da República. E sabes que nunca te disse isto, mas se calhar vou-te apanhar de surpresa, e por falares em exemplo, sabes que tu também és um exemplo para muitos portugueses, pela tua frontalidade, pela tua seriedade, pela tua demonstração e preocupação para com a sociedade. O papel que tens desempenhado nos últimos meses tem sido brilhante, e deixa-me que te diga, como teu amigo, e sou muito imparcial com aquilo que te vou dizer, acho que tens todo o perfil para ser um futuro Ramalhianes, para ser um futuro Presidente de Portugal. Acho que devias de pensar naquilo que te estou a dizer. É um desafio, mais um desafio para a tua vida, porque não sou eu que digo, já me chegou aos ouvidos por parte de muito mais pessoas. Bom, Pedro, já quase que chorei quando falei do meu pai e da minha mãe e das minhas relações familiares, e agora confesso-te que as tuas palavras, que sei que são sinceras, mas que me colhem completamente de surpresa, porque foi algo em que eu nunca pensei, nunca pensei sinceramente, quer dizer, e pronto, como disse e sublinho, eu nunca fui um homem de virar a cara a grandes desafios, mas nunca tinhas pensado nisto. Mas nunca tinha pensado em tal coisa. E eu também nunca te tinha dito, com tantas vezes que estamos juntos. Guardei, fui um bocado mau e guardei para uma entrevista. Não tinha essa noção. Mas olha, mas é o que eu acho. E olha, vamos aqui acabar com uma frase de Charlie Chaplin, e gostava que me fizesse um pequeno comentário, em que ele diz que a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, ri, dance, chore e vive intensamente cada momento da sua vida, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. É uma frase que eu interpretaria neste momento da minha vida. Se calhar pode ser um bocado exagerado aquilo que eu vou dizer, mas a verdade
é que esta minha atividade começou aqui há 6 ou 7 meses atrás, de ter a responsabilidade de comentar esta grande desgraça que está a acontecer na Ucrânia, esta guerra onde a Europa está envolvida. Isto transporta-me um pouco para aquilo que eu fiz durante 44 anos. Eu sinceramente, muitas vezes vou-me deitar a pensar naquilo que está a acontecer, acordo a pensar naquilo que já aconteceu, porque eu faço tudo, dou o melhor de mim para poder informar os portugueses e para prestar um serviço público, porque foi sempre o serviço público que me motivou, nunca foi o poder. Falaste-me nessa questão de poder ser isto ou aquilo, que eu nunca me tinha passado pela cabeça, porque o que me move de facto são as pessoas. São as pessoas, e é servir Portugal e dar o meu contributo para que este país seja mais inclusivo, seja mais justo e seja um país mais próspero e mais fraterno. E é isso que eu quero, é deixar à minha filha e aos teus filhos, que eu tenho o grato prazer de conhecer, lhes deixar de contribuir para que o nosso país seja melhor e seja um país com futuro. Que é isso que eu quero. Isidro, eu quero-te agradecer imenso a tua presença nesta minha primeira rúbrica, o que foi fascinante para mim, pela amizade que temos e por ter sido o meu primeiro programa. E para todos vós, quero-vos agradecer terem estado na nossa companhia e brevemente surgirá um novo convidado que será uma surpresa. Muito obrigado, boa tarde.